Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai estar dando uma olhada, uma revisada nos exemplos que foram feitos em salas de aula e também nos exercícios que foram feitos em sala de aula sobre topologia do espaço Rn, na disciplina de cálculo 2. Então, vamos mudar para a página aqui. O primeiro exemplo que a gente tem é de um conjunto aberto. Nós temos aqui um conjunto A, que é o conjunto dado pelos pontos x, y do plano cartesiano, R2, tais que a coordenada y é estritamente positiva, ou seja, maior que zero, que é essa área sombreada aqui. Só relembrando, o que é um conjunto aberto? Bom, um conjunto aberto é um conjunto onde, para cada ponto que eu pegar desse conjunto, eu consigo uma bolinha, uma circunferência em torno dele, inteiramente contida no conjunto. Veja que claramente aqui, para esses pontos aqui dessa região sombreada, se eu pegar um ponto qualquer, se eu analisar a distância dele até o eixo x e pegar metade dessa distância, eu sempre vou conseguir uma bolinha em torno dele. Então, os únicos pontos onde poderiam dar problema seriam os pontos exatamente na borda do meu conjunto, que é exatamente sobre o eixo x. Mas veja que eles estão pontilhados. Por quê? A gente está denotando ele pontilhado porque não pode ser igual a zero. Então quer dizer que eu não pego esses pontos sobre a borda. Então, esses pontos que seriam os problemas não estão no meu conjunto. Logo, esse conjunto é um conjunto aberto, porque por mais próximo que eu esteja aqui do eixo x, basta eu pegar a metade da distância dele até o eixo x e traçar uma bolinha com raio sendo essa metade da distância em torno do ponto. E eu vou conseguir uma bolinha aberta inteiramente contida no conjunto. O segundo exemplo que a gente tem é de um conjunto que não é aberto. Veja que agora a gente toma novamente os pontos x e y pertencentes a R2, tais que y é maior ou igual a zero. Agora a gente tinha aquele conjunto, a gente continua, só que agora a gente está pegando também os pontos sobre o eixo x, que é o y igual a zero. E agora sim, para esses pontos, se eu pegar um ponto exatamente sobre o eixo x, saiu pequenininho ali, não existe nenhum raio tal que uma bolinha centrada nesse ponto ela esteja inteiramente contida no meu conjunto A. Por quê? Porque sempre eu vou ter um pedaço dessa bolinha aqui para baixo, onde eu não estou no conjunto. Então esse conjunto não é aberto. Próximo exemplo que a gente tem é de alguns domínios conexos. Lembra que um domínio conexo, a gente viu em aula, é um conjunto onde eu consigo, dados quaisquer dois pontos desse conjunto, eu consigo criar um caminho por segmentos de reta aqui, inteiramente, não ligo meus segmentos que não estão nada retos, mas tudo bem, inteiramente contido no conjunto. Todos esses exemplos a gente consegue fazer isso. Tá? Então todos esses exemplos são exemplos de domínios conexos. Além disso, esses três primeiros, o A, B e C, eles são simplesmente conexos. Lembra que o simplesmente conexo ele não pode apresentar buracos, que é o que acontece aqui no caso D e E. A gente tem exercícios em sala de aula. Bom, exercício em sala. Determine se o domínio dado é conexo, simplesmente conexo ou nenhum dos dois. Veja que a letra A a gente tem todo o R2 e todo o R3. Pensa no R2 e pensa no R3. De novo, isso não vai sair reto. R2, eixo X, eixo Y. E eu tenho toda essa região. Então eu posso pegar qualquer coisa dela. É óbvio que isso é conexo. Mais do que isso, é simplesmente conexo. Né? Porque dado quaisquer dois pontos aqui, eu consigo exatamente um segmento de reta ligando esses dois pontos. Meu Deus do céu. Vamos aumentar nosso ponto aqui. Eu consigo um segmento. Mesma coisa no R3. No R3 também a gente vai ter isso.
eixo X, eixo Y e eixo Z. Dados quaisquer dois pontos no espaço, eu consigo um segmento de reta ligando os dois. Pronto, então isso é simplesmente conexo. Para a letra B, nós temos um conjunto agora dentro do R2, dado pelos pontos x e y pertencentes a R2, tais que x² mais y² é maior que 4 e menor que 16. Veja que isso é uma circunferência. Aqui temos uma circunferência de raio 2, então os pontos que estão dentro da circunferência. Vamos usar esse exemplo aqui, né? Imagina que essa aqui é o centro, 0, 0. Então aqui a gente tem raio 2. Então eu estou maior que isso. E aqui eu tenho raio 4. Então eu estou nesses pontos aqui dentro. Tá? É exatamente esse o desenho. É só jogado para o plano XY. E a gente já viu que isso aqui ele é conexo. Essa região é conexa. Mas não é simplesmente conexa, porque apresenta um buraco. Letra C. Novamente estamos no R2 e nós temos o conjunto dos pontos XY pertencente a R2, tais que a coordenada x em módulo é maior do que 2. Quase saiu reto. Eixo Y, eixo X. Então a restrição que a gente tem é que a coordenada x em módulo tem que ser maior que 2. Lembrando, isso aqui quer dizer que x é maior que 2 ou menor que menos 2. Então vamos marcar aqui como sendo 1, aqui como sendo 2. Aqui menos 1, menos 2. Eu não posso ter igualdade, então vou traçar uma linha pontilhada. Qualquer ponto que esteja para o lado direito do 2, ele satisfaz essa condição. Qualquer ponto que esteja à esquerda do menos 2 também satisfaz essa condição. Bom, e esse conjunto ele é conexo? Lembra que para ser conexo eu tenho que conseguir, dados dois pontos quaisquer do conjunto, traçar um caminho poligonal inteiramente contido nele. Veja que claramente isso não é conexo. Se eu pegar um ponto deste lado e um ponto deste outro lado, é impossível eu ligar esses dois pontos por um caminho poligonal sem que eu tenha que passar por essa faixa que não está no conjunto. Então isso aqui, esse conjunto, não é conexo. Se não é conexo, é óbvio que não é simplesmente conexo. Então é nenhum dos dois. Outro exemplo que a gente tem aqui, já aqui embaixo, é um exemplo de um conjunto fechado. Bom, lembra lá no conjunto aberto que a gente tem aqui as bordas que eu chamei? A gente chama esses pontos que estão sobre a borda de fronteira do conjunto. Tá? Então está aqui a definição. E aí um conjunto ele é fechado se a fronteira pertence ao conjunto. Então, exercícios em sala. Dado esse conjunto, seja A o conjunto dos pontos x e y pertencente a R2, tal que x é maior que 2. Então, nós estamos só com uma restrição. Melhorando. X igual a 1, x igual a 2.
Então a única restrição que a gente tem é que, vamos analisar quem é esse conjunto, né? É o conjunto desses pontos. O que é a fronteira do A? Bom, a fronteira é justamente o que separa os pontos do conjunto do que não é do conjunto. Então, neste caso, a fronteira, vou denotar por F, vai ser o conjunto dos pontos x e y pertencentes ao R2, tais que, quem são esses pontos aqui? Os pontos tais que a coordenada x é exatamente igual a 2. Então essa é a fronteira desse conjunto. Verifique se A é aberto, fechado ou nenhum dos dois. Bom, veja que a fronteira não está no conjunto, então já exclui o fechado. Para ser fechado, os pontos da fronteira têm que estar no conjunto. Vamos verificar se ele é aberto. Lembra que para ser aberto, dado qualquer ponto do conjunto, eu consigo uma bolinha de um raio R, tal que essa bolinha centrada nesse ponto está inteiramente contida nesse conjunto. Novamente, aqui nós teríamos problema para os pontos sobre a fronteira. Como a fronteira não está no conjunto, esse conjunto é um conjunto aberto. Opa. É exercício 1. Exercício 2. Então, nós estamos no R2 novamente. Eixo X, eixo Y. E agora nosso conjunto D é o conjunto dos pontos pertencentes a R2, tais que y é maior ou igual que 2x mais 1. Isso aqui é a equação de uma reta. Para determinar uma reta aqui no plano, basta eu conhecer dois pontos dela. Se eu tomar x igual a 0, o y tem que ser 1. Então, para x igual a 0, y igual a 1. Eu estou nesse pontinho aqui, essa minha reta passa nesse ponto. Se eu tomar x igual a 1, isso vai dar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Y tem que ser 3. 1, 2, 3. Estou com esse ponto. Deixa eu... Vai na mão mesmo. Não vai ficar reto. Bom, eu posso ter igualdade? Posso. Então, posso fazer uma linha contínua. Não precisa ser pontilhada. Imagina que isso é uma reta. Mas tem que usar bastante a imaginação. Então, a gente está com o conjunto dos pontos, tais que y é maior ou igual que isso. Como que eu sei se eu estou nessa parte do conjunto ou nessa parte do conjunto? Fácil. Pega um ponto que você tem certeza que está nessa região ou nessa região e testa. O 0, 0 está nessa região. Veja que o 0, 0 vai entrar depois no conjunto, mas só para a gente ver se a gente está nessa parte ou nessa. Se eu jogar o 0, 0 aqui, y igual a 0 e x igual a 0, eu vou ter 0 maior ou igual que 0 mais 1. Então eu estou dizendo que 0 é maior que 1. Maior ou igual a 1. E isso é falso. Ou seja, esses pontos desse lado não estão no meu conjunto. Então meu conjunto é esse aqui, para o lado de cima, união com exatamente a origem. Esse pontinho está no meu conjunto. Quem vai ser a fronteira desse conjunto? Bom, a fronteira vai ser exatamente essa reta. Então, o conjunto dos pontos x e y pertencentes a R2,
tais que y é exatamente igual a 2x mais 1, mas eu tenho esse pontinho aqui também. Então, união com zero, zero. Minha chave não saiu muito bonita aqui, mas tudo bem. Verifique se D é aberto, fechado ou nenhum dos dois. Aberto. Para ser aberto, para qualquer ponto que eu pegue, eu tenho que traçar uma bolinha em torno desse ponto, que está no conjunto, inteiramente contido no conjunto. Claramente já tem um ponto aqui que isso é impossível, né? Então, não é aberto. Para ser fechado, todos os pontos da fronteira têm que estar no conjunto. Bom, essa é a nossa fronteira. É esse ponto e esses. Eles estão no conjunto? Sim, porque a gente tem a igualdade e pega o 0, 0. Então, esse conjunto é fechado. E o terceiro, temos um conjunto agora no R3. No R3 a gente está tomando todos os pontos do R3, tais que x é maior que 0, y maior que 0 e z maior que 0. Veja que a gente está no primeiro octante aqui do R3. Temos o eixo x, eixo y e eixo z. Então a gente está exatamente nessa região aqui do primeiro octante. O que vai ser a fronteira? Bom, a fronteira vai ser o que me separa dessa região para o resto. Exatamente os planos XZ, ZY e XY. Então a fronteira conjunto dos pontos x, y, z pertencentes a R3 tal que... Vamos fazer a união de três conjuntos, né? Tais que x é igual a 0. Então, quando eu tomo x igual a 0, eu estou aqui no plano ZY, mas eu não tenho só essa restrição, né? Porque o meu conjunto é só parte positiva. Então, x igual a 0, z maior que 0